Bom, vamos ver o que, que o Credo de Nicéia definiu, então. Então, todo esse contexto aqui dessas heresias que surgiram, né, negando a divindade de Jesus, sendo apresentado como uma pessoa igual a Deus, que era um modo diferente, todas essas heresias que você viu, o pessoal pegou e falou: a gente precisa resolver esse problema aí, né? Precisamos sentar para resolver todas essas heresias, e houve até o pedido de um dos imperadores da época para que resolva esse problema. E isso está trazendo conflito dentro do império, porque um cristão, o Império Romano já era cristão, mas um cristão criando uma coisa, outro cristão está defendendo outro, o que, que vai acontecer? Vai ter briga, cisma. Se houver cisma dentro do império, a cabeça do imperador vai rodar, né? Fugindo da fogueira. Vai rodar. Então, até é interessante para os imperadores da época, né? Para as autoridades, que isso fosse resolvido. Aí o que, que eles definiram? Eles definiram, perceba que ele começa falando de Deus e no final tem uma partezinha que fala do Espírito Santo, né? Não sei se dá para vocês verem aí. Tá, o Espírito Santo ele aparece aqui, né? E aqui aparece Deus Pai, né? Deus Pai aqui em cima. Certo? Então só falou um pouco de Deus Pai e do Espírito Santo. Por quê? Porque eles não achavam que era importante? Deus não é muito importante para eles. Olha o tanto que eles falaram de Jesus, olha o tanto que eles falaram do Espírito Santo, muito pouco. Por que, que eles falaram um pouco do Pai e do Espírito Santo? Porque o problema não era com relação à pessoa do Pai e do Espírito Santo. As heresias que a gente acabou de ver eram relacionadas à pessoa de Cristo. Então, por isso que eles trataram mais sobre Cristo. Vamos ver o que eles falaram. Cremos em um Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Beleza? Creio em Deus, só para garantir aqui, deixa eu afirmar que eu creio em Deus, vai que alguém, né, questione. E em um Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Filho de Deus já começa defendendo, mostrando a divindade, gerado como unigênito do Pai. O que isso quer dizer? Que ele é gerado, que houve um tempo em que ele não existia e passou a existir? Né? Não era isso. Aqui tem uma expressão que nós usamos que também não dá para explicar racionalmente. Jesus ele é teologicamente considerado como eternamente gerado. Bom, não dá para explicar isso, como é que é eternamente gerado. Mas define-se que desde a eternidade passada ele é o Filho de Deus. Mas ele não tem um princípio. Ele é anterior à eternidade. O texto que nós lemos de Isaías 9:6 mostra que um filho nos deu, um menino nos nasceu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Jesus é anterior à eternidade. Então ele não houve um tempo para que ele fosse concebido. Está refutando a ideia de Ário, né? Lembra Ário? Houve um tempo que o verbo não era, e está rebatendo isso. Então assim, ele é unigênito do Pai, gerado como unigênito. Desde a eternidade passada, ele é o unigênito do Pai. Isto é, continua, da substância do Pai. Substância e natureza é a mesma palavra, lembra? Eu falei no começo? Né? Então ele é da mesma essência, da mesma substância do Pai, plenamente divino. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito. Aí combatendo um Ário de novo. Tá? A distinção é essas duas palavras. Esse gerado é aquela ideia de gerado eternamente. Né? Ele quer mostrar que desde a eternidade passada ele já era e ele era o Filho de Deus. Por isso ele fala, não feito. Não é que houve um tempo em que ele foi feito. Consubstancial com o Pai, tá? Mesma substância, compartilha das mesmas substâncias com o Pai, mediante ao qual todas as coisas foram feitas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, que para nós humanos e para nossa salvação desceu, fez-se carne. Por que essa expressão fez-se carne? Qual heresia que defendia que Jesus não vinha em carne? Gnosticismo, não acreditava, né, na encarnação. Então essa definição é para combater isso. Se fez homem, sofreu e ressuscitou. Então, ao terceiro dia e virá para julgar os vivos e os mortos. Então ele fez carne, se fez homem e sofreu. Por que essa expressão sofreu está aqui? Para mostrar que ele era humano tanto quanto nós. Era humano que sofria, é humano que padecia. Porque houve uma ideia de um humano, aquela ideia híbrida que veio surgir mais tarde, né? De um Deus um pouco diferente, um Deus misturado que surgiu com uma natureza diferente,
que ele não era tanto humano assim, ele não sofria tanto as consequências que os seres humanos padeciam. A ideia aqui já era mostrar, ainda que essa heresia foi canalizada mais tarde. E creio no Espírito Santo, aos que dizem, olha lá, um recadinho aqui, pro nosso amigo Ário, voltou. Aos que dizem, pois, que houve um tempo quando o Filho de Deus não existia, e que antes de ser concebido não existia, e que foi feito das coisas que não são, ou que foi formado de outra substância ou essência, ou que é uma criatura, ou que é mutável ou variável, a esses a Igreja Católica, tá? Igreja Católica Universal, não se assuste com esse termo, anatematiza, considera como anátema. Então, se você negar a divindade, negar a encarnação do verbo, se você afirmar como os testemunhos de Jeová afirma, a igreja daquela época, a igreja universal, ela afirmará para você que você é um anátema. Tá? É isso que nós anatematizamos. Não é a igreja universal do reino de Deus também, tá? Por favor. Tá? Tudo bem até aqui? Algum problema com igreja católica? Com título? Quem aqui é católico? Ó, bastante católico aqui. Então tá bom. Se vocês responderam que são católicos, vocês entendem por que vocês são católicos. Exatamente. Agora, se você não conhecesse o contexto histórico das heresias, não dá para entender muita coisa, né? Quando eu fiz teologia sistemática lá no seminário, eu li essa parte, eu não entendi nada. Na época, nossa, que negócio ruim de ler, uns termos esquisitos aqui que eu não entendi nada. Mas quando você vê o contexto, o que estava sendo refutado na época, você lê com uma tranquilidade, né? Tem uma figura na internet que rola por aí, que as confissões e os credos são paredes, né? Que as setas da igreja vai saindo para cá, mas vai batendo nas paredes e ela continua reta, né? Aí mostra uma igreja sem os credos, as definições, nego chutando pra cá, seta pra tudo, não tem definição, né? Cada um crê no que quer, é meio complicado, né? Então esse é o credo de Nicéia, é feito como uma reza na igreja católica, né? Tá? Quem foi católico sabe disso. Essa semana o católico lá da minha fábrica que trabalha comigo lá, foi... E do nada, ele evita esses conflitos comigo, o Thiago sabe, ele não conversa comigo sobre isso, mas conversa com o Rafael, tudo. Mas ele chegou lá, conversando assim, perguntou se eu estudava muito, falei, eu preciso estudar mais, na verdade, né? Daí ele falou, não estudo nada, não sei o que, estudo muito pouco, mas o pouco que eu estudei, eu sei que a igreja católica é a certa. Aí eu dei risada, né? Falei, bom, o cara diz, não estudo nada, mas o pouco que eu estudo, já começa engraçado por aí, né? Mas eu falei pra ele assim, eu sou mais católico que você. Eu sou mais católico que você. Você sabe por quê? Falei assim, Santo Agostinho você conhece? Falei, conheço. Eu creio no que ele falou. Eu creio nas doutrinas que Agostinho ensinou. Você não crê. Então eu fui falando a alguns homens do passado, e eu falei assim, esse cara é santo na sua igreja? É. Por que você não crê como ele? Eu creio. Eu falei assim, a diferença nossa, que não vai dar pra gente ficar discutindo, é o catolicismo que você crê hoje. Se o catolicismo que você crê hoje fosse igual ao catolicismo do passado, a gente estaria na mesma igreja, no mesmo banco, sentado. O problema é que você não crê mais. Aí ele deu carona pra mim nesse dia, tava sem carro. Aí a conversa continuou. Aí eu falei pra ele assim, eu tô preparando a aula sobre Cristo. Falei assim, eu vou ler pra você o que eu tô preparando. Aí eu li, falei assim, eu vou ler o credo de Nicéia. Aí eu li o credo pra ele. Aí ele ficou assim, assustado, como um evangélico tá lendo uma reza nossa. Eu falei, eu expliquei para ele o contexto de credo, por que esse credo foi composto, tudo. Eu falei, você percebe que o meu cristianismo é histórico, você se apega tanto à tradição, mas eu sou mais apegado à tradição cristã do passado que você. Eu sou mais católico que você. Aí ficou meio assustado. Eu falei, vai ter mais uma definição que eu vou mostrar, que você vai ficar mais assustado ainda, que eu vou mostrar para vocês depois. Daqui a pouco. Vai. Próximo capítulo. Período pós-niceno. Vamos concluir esse aqui, então. Vai nascer um monte de puritano, né? Ficar 6, 7 horas estudando. Hoje a gente vai. 325 ao ano 600 é o período pós-niceno. Daquele concílio de Nicéia, né? Não preciso explicar o contexto histórico, a organização do concílio, porque não é aula de história da igreja. Mas depois desse período, 325, um período longo até, né? Até o ano 600, nós temos aqui a resolução de Nicéia que definiu
aquela definição foi boa, embora não de maneira satisfatória. Não foi muito satisfatório tudo aquilo lá, né? Ainda houve espaço ainda para más interpretações, infelizmente, né? Aquela parte do gerado, não gerado, isso acabou ainda pesado de saber o contexto, ainda o pessoal ainda escorregou. A partir daí passou-se a discutir o relacionamento entre duas naturezas na pessoa de Cristo. Até que o Concílio de Nicéia foi assim, ajudou bastante, né? O problema antes do Concílio de Nicéia era se Jesus era Deus ou não. Aí o Concílio de Nicéia colocou um pano quente sobre a situação. Aí todo mundo lá, pelo menos os ortodoxos, beleza, a gente já sabe que ele é divino e que ele é humano. Tá, mas e agora? Como é que essas duas naturezas se relacionam? Como é que ele pode ser humano e divino e ser uma pessoa? Aí começou as heresias a respeito da natureza de Cristo, das naturezas de Cristo. Como é que elas se relacionam, como é que elas estão unidas. Aí começaram a tentar explicar. Lembra? Não havia manual de teologia como a gente tem hoje. O pessoal tinha que pensar. E nessa de pensar, muitos hereges surgiram aí. Então, é um período que teve algumas heresias aí, a gente vai ver elas agora. O apolinarismo, né, no século IV, né, Apolinário era um bispo de Laodiceia. Ele propôs que a pessoa humana de Jesus consistia num invólucro, ou seja, uma casca da pessoa divina. Tá? Ele era apenas uma casca, o corpo humano, ele apenas recebeu o ser divino. Né? Ele recebeu o ser divino ali, que não tinha... O ser humano, a carcaça humana recebeu o ser divino e esse ser humano não tinha uma alma, né? O Logos passou a ser a alma deles ali. Então Apolinário defendeu essa ideia, foi condenado em 381 no Concílio de Constantinopla, tratado como herege e é representado na figura essa daí, que um de vocês defenderam aí como sendo certo. Brincadeira. Então, esse é o nome da heresia que vocês combateram, é apolinarismo, tá? De Apolinário, né? Um bispo. Depois nós temos o nestorianismo, né? Nestório, né? Ele era bispo em Constantinopla, então percebe que as heresias vêm de cima, né? Era bispo de Constantinopla, cria que havia duas pessoas coexistindo em Cristo, né? Agora já lembraram quem que é aí que lutou contra isso. As quais reagiam individualmente. Nesse caso, foi destruída a unidade da pessoa de Cristo. Ele foi condenado pelo concílio de Éfeso em 431. A gente não precisa explicar aqui, porque vocês acabaram de ver a explicação sobre isso. Quem que defende isso hoje? Conservadores mal informados. Tá? Conservadores mal informados. E é representado, só para a gente relembrar, nessa figura aí, né? Não são duas pessoas unidas, duas pessoas distintas dentro de um ser que tem ali atritos de vontades. E nós temos o eutiquianismo, né, que é o chamei de monofisismo. Né? Monofisismo, mono, uma, physis de natureza, né? E esse nome é dado aqui, eutiquianismo, por causa de Eutico, né? Eutico defendeu essa ideia no quarto século. Então, esse é no quinto século aqui, no caso. E é representado pela imagem que o grupo do Tiago lutou contra ali, tentou definir para nós, né? Da nova natureza que a gente já explicou. Vamos acelerando. Agora eu quero ler com vocês a definição da Calcedônia, tá? É isso aqui que eu mostrei pro chefe, tá? E talvez isso vá assustar alguns aqui, alguns termos, né? Então, me sinto muito. Tá, aí já começou assustando, tá vendo? Já começou assustando. Aí foi preciso definir, tratar do problema com relação às naturezas de Cristo. A Calcedônia, lá como a gente viu, ela até que definiu mais ou menos a questão da divindade e da humanidade. Mas ainda precisava de alguns acertos, é claro, e eles aqui também tentaram fazer esse acerto na primeira parte dessa definição, e na segunda parte tratou a respeito da união hipostática, das duas naturezas. Vamos lá, não se assustem com os termos, tá? Lembra de um contexto, ano 451, né? Por favor, lembre desse contexto aqui. Mas imagine um católico vendo você ler isso, né?
Que você vai ensinar isso? É, isso que eu vou ensinar. Porque o que está escrito aqui é o que eu creio.